Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é isso mesmo que você leu no título do vídeo, o Crime Scene está de volta. Esse é um quadro que muitas pessoas me mandaram mensagem no direct perguntando quando é que eu ia trazer de volta, quando é que ia ter novos vídeos do Crime Scene, e eu não tava conseguindo encontrar o momento certo para retomar esse quadro. Mas aí a dona Netflix me fez um grande favor, que foi lançar uma nova série sobre Jeffrey Dahmer, que inclusive foi um serial killer que eu já falei aqui no Crime Scene, e por esse motivo, se você não viu o vídeo de Jeffrey, eu vou deixar linkado aqui nos cards para depois desse vídeo você ir lá conferir a vida de Jeffrey. E aí, já aproveitando, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então bora lá! O nosso caso de hoje é Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper nasceu em Burbank, Califórnia, no dia 18 de dezembro de 1948. Ed, ele desde pequeno teve uma infância muito, mas muito problemática. A começar pela separação de seus pais, que teve um grande impacto na vida dele. E por conta dessa separação, ele acabou tendo que morar com a mãe e com as irmãs. Só que qual foi o problema? O problema é que a relação entre Ed e sua mãe era muito, mas muito tóxica, galera. Isso tudo porque a mãe de Ed fazia comentários muito, mas muito bizarros sobre o filho. Ela tentava humilhar ele das mais diversas formas possíveis, incluindo comentários sobre a sua aparência física. E quando isso não era suficiente, quando humilhar o seu filho fisicamente não era suficiente, ela também humilhava ele na questão cognitiva, dizendo que ele era burro, que ele não sabia fazer as coisas. E isso, o detalhe maior é que toda essa bizarrice começou quando Ed tinha apenas 9 anos. E com a separação veio a sucessão de padrastos. Cada homem que sua mãe colocava dentro de casa era só um lembrete constante da falta que o pai de Ed fazia na vida dele, porque era um crápula atrás do outro. E aí você pode dizer assim, Iago, mas ele tinha as irmãs, talvez as irmãs sofressem na mesma coisa. Não, ele também tinha uma relação complicadíssima com as irmãs, que também desprezavam ele, que também ignoravam ele. Parte disso tem a ver com o medo que elas tinham dele, porque ele era uma pessoa estranha e vocês vão entender essa estranheza conforme a vida for passando. E quando Edmund tinha 10 anos, ele acabou confidenciando para uma de suas irmãs que ele tinha um crush em uma das suas professoras. Mas até aí tudo bem, né, galera? Quem é que nunca teve um crush em um professor e uma professora de escola? Todo mundo aqui já teve com certeza um crush desse. Então, isso não seria algo anormal. A questão é a forma que Ed disse que conseguiria realizar o crush dele. Ele falou que para poder ele conseguir ficar com a professora, ele precisaria matar ela. Tipo, vocês têm noção, tipo, uma criança de 10 anos dizer que para conseguir ficar com a mulher, ele teria que matar ela para poder conseguir dar um beijo? Mas essa solução de Ed talvez tenha um fundo aí, que é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a mãe dele ficava humilhando constantemente, falando sobre a questão física dele, sobre a questão cognitiva? Ela, entre essas humilhações, ela dizia para ele o seguinte, que ele não era um homem digno de se relacionar com a mulher e que todas as mulheres do mundo eram superiores a ele. E aliada a toda essa tour da professora, Ed tinha alguns comportamentos que eram meio estranhos para um garoto de 10 anos. Primeiro que ele adorava fingir que estava morrendo dentro de uma câmara de gás, ele fazia toda aquela encenação de sofrimento, de perder o ar e tudo, e ele também arrancava a cabeça das bonecas de suas irmãs. Mas a questão é que essa brincadeira de arrancar a cabeça das bonecas, ela evoluiu, porque a família começou a ter gatos, e todos esses gatos começaram a aparecer misteriosamente sem cabeça. E sim, já vou dar o spoiler pra vocês que quem arrancava a cabeça dos gatos era o próprio Ed. E como se tudo isso, todas as ações, todas as coisas que ele falava, já não fossem assustadoras o suficiente, Ed, com apenas 10 anos de idade, ele já tinha 2 metros de altura e pesava cerca de 100 quilos. E claro que com todo esse caos dentro de casa, isso meio que tinha que ser refletido no ambiente escolar. E foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro que as notas de Ed foram piorando conforme os anos foram passando. E apesar dele ser um menino muito alto, ele tinha muito medo de ser espancado publicamente e de ser ridicularizado publicamente. Então, por conta desses receios todos, Ed nunca teve nenhum amigo no período da escola. E aí a gente volta para o ambiente familiar, porque conforme o tempo foi passando, a relação entre Ed e sua mãe foi ficando cada vez mais complicada, cada vez mais tóxica, eram muitas brigas, muitas discussões, muitas humilhações. E aí chegou um ponto que a mãe dele simplesmente ficou de saco cheio, pegou o filho, levou para casa dos avós paternos e disse, ó, agora vocês cuidem e eu não quero nem saber. Só que a questão é que os avós de Ed moravam em uma fazenda bem distante da cidade. E agora, aos seus 15 anos, Ed se encontrava na fazenda de seus avós paternos, caçando animais com rifle que foi dado por seu avô. E apesar de lá atrás ele não ter gostado de se mudar para a fazenda de seus avós, ele começou a ficar meio feliz porque ele tinha uma boa relação com seu avô. O problema
O problema era a relação que ele tinha com a avó dele, porque era uma mulher mandona, era uma mulher estressada, era uma mulher que perturbava ele o tempo inteiro, e todas essas ações dela lembravam muito a mãe dele. Então, ele meio que tinha gatilhos e lembrava sempre da relação tóxica que ele tinha com a mãe dele. E aí, um belo dia, Ed estava saindo para caçar com o seu rifle e tal, e aí, quando ele estava saindo, a avó dele disse: "Não quero que você mate nenhum passarinho, nada de matar animais, chega dessa coisa de matar animais e tal". E aí, ele já estava de saco cheio, ele já estava saturado, galera, de tanto ouvir a avó falar, de lembrar da mãe, ele já estava saturado. E aí, uma pessoa com uma estabilidade psicológica e com uma arma na mão, não deu o que prestasse. Porque ele simplesmente virou pra avó e atirou na cabeça dela. Só que aí surgiu um problema grave pra ele. A questão era o avô, que ele gostava do avô. E ele começou a pensar o que é que ele iria fazer quando o avô chegasse. O que é que ele ia dizer? Então o que foi que ele fez? Quando o avô chegou em casa, ele também matou o avô com rifle de caça. E depois que ele cometeu o crime, ele ficou muito atordoado, ele não sabia o que fazer, ele tinha 15 anos, então ele ficou meio sem entender o que é que ele ia fazer, e aí ele ligou pra mãe. Quando ele ligou pra mãe, ele contou tudo o que aconteceu, e a mãe disse: "Ligue pra polícia e fique aí esperando a polícia chegar". E aí foi o que ele fez, ele ligou pra polícia e esperou a polícia chegar. E por conta desses crimes, Kemper foi avaliado por especialistas que chegaram ao diagnóstico de psicose e paranoia. E aí, com esse diagnóstico, o garoto foi levado para uma instituição psiquiátrica para ser tratado. E aí, lá nessa instituição, foi a primeira vez que ele se sentiu normal entre pessoas, porque ele começou a ver que ele não era tão estranho quando comparado às pessoas que estavam lá. Isso tudo, galera, porque seus colegas de internamento eram tão sádicos e tão cruéis quanto o próprio Ed. Então aí ele adorava ouvir aqueles relatos violentos, aquelas coisas sádicas, masoquistas, ele gostava muito de ouvir isso. Mas o assunto que ele mais gostava, que era o assunto que ele mais se interessava, eram os assuntos voltados para a violência sexual. E aí toda essa conversa só alimentava cada vez mais aqueles desejos e aquelas fantasias que ele tinha na cabeça dele, mas que na hora da consulta com o médico, ele, ficava mudo, calado e só falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Tanto é que os profissionais da instituição achavam Ed um paciente obediente, comprometido, religioso, focado, inteligente, porque era pelo menos isso que ele demonstrava para os outros. Então o garoto ele ficou cerca de 5 anos internado nessa instituição, sendo liberado em 1969, agora com cerca de 21 anos de idade, mas sob a custódia de quem? De quem vocês acham que foi a custódia? O juiz deu a custódia para quem? Para a mãe, para a pessoa mais sã e a pessoa que mais tinha uma relação legal com ele. Galera, tipo, tem umas coisas que a gente se pergunta como é que chegaram a esse nível. E agora livre, com 21 anos, Ed começou a se perguntar o que é que ele gostaria de fazer da vida. E o seu grande sonho era ser policial. Só que uma coisa que eu não sabia, eu não sei nem se é lá nos Estados Unidos ou em todos os lugares é assim, mas você tem uma altura máxima que você pode ser policial. Tu lembra que desde os 10 anos ele já tinha 2 metros de altura? Então, ele era muito alto. E por conta disso, ele já tinha ultrapassado o limite máximo de altura. Então aí, por isso, ele não pôde ser policial. E aí, essa frustração enorme de não poder ser policial levou ele a colecionar armas e facas. E aí, já que ele não entrou pra polícia, ele teve que procurar outro emprego para poder se manter. E aí, nas minhas pesquisas, eu não consegui chegar a uma conclusão de qual foi o emprego que ele encontrou, porque cada fonte dizia uma coisa. Mas ele encontrou um emprego que deu pra ele uma estabilidade financeira. Então, ele sobrevivia do dinheiro que ele ganhava do emprego. Só que mesmo ele tendo essa independência financeira, mesmo ele trabalhando, mesmo ele já sendo adulto, né, 21 anos, ele continuava sendo menosprezado, ele continuava sendo diminuído, ele continuava sendo xingado pela própria mãe. Isso nunca parou. Mas, mesmo assim, Ed continuou trabalhando, continuou ganhando seu dinheiro, e aí, quando ele teve uma quantia razoável de dinheiro, ele comprou um carro que parecia muito, mas muito com as viaturas policiais da época. Aí, galera, que começa o desastre. E em posse desse carro, Ed agora começou a elaborar o seu plano para realizar os seus desejos mais sombrios. Então ele pegou esse carro e preparou esse carro para ser um local perfeito para ele cometer os seus crimes. Ele retirou a antena do carro, ele começou a fazer com que a porta do carona não abrisse, né? A pessoa não conseguisse abrir a porta do carona. Ele escondeu armas, diversas armas, tanto armas de fogo quanto armas brancas, pelo carro, além de sacos plásticos. E aí o que é que ele fazia? Ele ia com esse carro, andava na rua, e aí tinha colegiais, mulheres, que ficavam pedindo carona. E aí quando elas viam aquele carro meio de polícia e tudo, ele meio que se passava por policial, elas entravam no carro e diziam: "Ah, eu tô indo pra tal lugar". E aí ele: "Beleza, então eu vou te levar pra tal lugar". Só que aí quando elas percebiam que no trajeto ele tinha mudado a rota, ou que ele tava indo pra um caminho que não era muito o caminho correto, elas tentavam fugir, só que a porta tava travada, ela não abria. E aí era nesse momento que Ed parava o carro
e aí ele cometia o crime. E aí o que é que ele fazia? Ele matava essas garotas normalmente por sufocamento. Ele pegava um saco plástico e sufocava elas. Mas algumas de suas vítimas foram mortas por facas e outras por armas de fogo. Mas o modus operandi dele era mais o sufocamento. E aí depois de mortas, Kemper retirava a cabeça de suas vítimas e aí com o corpo decapitado ele tinha relações sexuais com esse corpo. Sim, ele fazia isso. E aí depois que ele fazia tudo o que ele queria fazer com o corpo, ele retornava para casa, a casa que ele morava com sua mãe, e aí no porão da casa ele pegava esse corpo e aí lá no porão ele dissecava a sua vítima para poder estudar mais sobre a anatomia humana, para poder entender como é que funcionava o corpo. E aí depois que ele dissecava, que ele fazia as coisas que ele queria fazer, ele enterrava esses restos mortais. E aí durante as pesquisas eu vi que não tinha nenhuma diferença significativa, assim, relevante entre uma vítima e outra. Então eu vou botar aqui para vocês as vítimas colegiais que ele fez. 7 de maio de 1972, Ed fez as vítimas Mary Ann Peace e Anita Lashes. No dia 14 de setembro de 1972, ele fez outra vítima chamada Aiko Koo. Em 8 de janeiro de 1973, Cindy Shaw. Em 5 de fevereiro de 1973, Rosalind Thorpe e Alice Liu. Entretanto, por mais que ele tivesse feito essas 6 vítimas, por mais que ele tivesse realizado esses seus impulsos mais sombrios, nada se comparava às fantasias que ele tinha com a mãe dele. Então essas fantasias foram ganhando cada vez mais força, ele foi alimentando esses pensamentos cada vez mais e chegou a um ponto que isso ficou insuportável. Então o que foi que ele fez? Uma determinada noite, ele levantou, pegou um martelo, entrou no quarto de sua mãe e a golpeou várias vezes na cabeça até que ela viesse a falecer. E é assim como as vítimas anteriores, Ed retirou a cabeça de sua mãe, teve relações com o corpo já decapitado e depois, com a cabeça em mãos, ele começou a dizer tudo para essa cabeça que ele queria dizer para a mãe. Ou seja, todas as angústias, todas as mágoas que ele tinha em relação à mãe, ele despejou naquele crânio. Horas depois que ele tinha cometido o crime, ele pensou em chamar a melhor amiga da mãe dele para jantar na casa deles. E aí ele ligou para a melhor amiga da mãe e aí chamou ela para jantar e tal. Ela ficou meio desconfiada, mas foi. Quando ela chegou lá na residência, não levou muito tempo até que Ed estrangulou ela, matou ela e fez a mesma coisa que ele fez com o corpo da mãe. E aí no dia seguinte a esses 2 crimes, que era um domingo de Páscoa, Ed, com medo de ser preso pela polícia, ele pegou o carro e simplesmente dirigiu sem rumo, tentando fugir. Só que conforme ele ia dirigindo, ele começou a alimentar a ideia de que talvez seria bacana se as pessoas soubessem que ele cometeu todos esses crimes. Só que quando ele parava em algum lugar para poder ver televisão, não via nada referente ao nome dele, ou seja, ninguém estava desconfiando que ele tinha assassinado aquelas 6 jovens, tinha assassinado sua própria mãe e sua melhor amiga. Então ele começou a ficar chateado. Ele disse, poxa, eu quero que as pessoas saibam que fui eu. E aí como é que eu vou fazer isso? Simples. Ele ligou para a polícia e aí disse, ó, quem cometeu o crime fui eu. Só que aí ninguém acreditou que Big Ed poderia fazer isso. Era assim que ele era conhecido pelos policiais. Porque Big Ed era aquele cara grande que queria ser policial e não conseguiu, que tinha um jeito meio desengonçado, mas que não faria mal a uma mosca. E aí quando Ed percebeu que os policiais não estavam acreditando no que ele estava dizendo, ele começou a dar relatos que só a polícia sabia, que não tinha sido liberado para a imprensa. Então a galera fez, opa, temos alguma coisa aí. Tanto é que, além desses detalhes, Ed resolveu se entregar e mostrar os locais e o que foi que ele fez com cada vítima. E aí, depois de confessar esses crimes e mostrar as provas que eram irrefutáveis, Ed Kemper foi preso. E aí, no julgamento, que levou cerca de 3 semanas, a defesa tentou alegar insanidade. Só que nenhuma testemunha, nenhum especialista que a defesa trouxe para poder mostrar que Ed era insano, conseguiu convencer o júri. E aí, aliado a essa falta de convencimento das testemunhas de defesa, houve uma testemunha da acusação que realmente causou um impacto muito grande no julgamento e que muitos consideram que foi uma testemunha responsável pela condenação de Ed. E essa testemunha foi o Dr. Joel Farrell, que nada mais era do que um psiquiatra que acompanhava Ed lá na instituição psiquiátrica. Lembra aquela instituição que ele ficou por conta do assassinato dos avós paternos? E aí, de acordo com o próprio doutor, Ed tinha uma compulsão muito grande por sexo e violência, e caso ele fosse solto, ele mataria novamente. E foi nesse julgamento que Ed Kemper confessou que ele guardava os restos de suas vítimas. Desde tufos de cabelo, a dentes, a pedaços de pele, Ed guardava tudo isso junto com fotos que ele considerava como troféus. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, ele também confessou nesse julgamento que algum desses pedaços que ele retirava, ele comia, ou seja, ele praticava, a mesma coisa que Jeffrey Dahmer, ele comia um pedaço de suas vítimas. E de acordo com ele fazia isso porque ao ingerir pedaços das suas vítimas, é como se aquelas pessoas fizessem parte dele. E aí, quando o juiz questionou a Ed qual deveria ser sua sentença, ele respondeu: morte
por tortura. E aí, depois dessa consideração, o júri se reuniu para fazer a deliberação. A deliberação levou cerca de 5 horas e após isso, o júri veio com o veredito de que Ed era culpado por assassinato de primeiro grau pelos 8 crimes cometidos. E aí sua sentença foi de prisão perpétua por cada crime, sem possibilidade de condicional. Um detalhe importante, vale lembrar que o total de vítimas que Ed fez foram 10. E aí você deve estar perguntando, Iago, mas por que ele só foi condenado por 8? Das 10 vítimas, 2 foram o seu avô e sua avó paterna. E essas 2 vítimas, ele já havia sido responsabilizado. Ele foi lá para o Instituto Psiquiátrico. Então o julgamento dele foi referente às 6 vítimas colegiais, a sua mãe e a melhor amiga de sua mãe. Então agora vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade é que o FBI, ao longo dos anos, entrevistou Ed várias e várias vezes. E foi através dessas entrevistas que o FBI chegou à conclusão de que Ed tem uma das mentes mais brilhantes e mais inteligentes dentro dos criminosos que o FBI já viu. A outra curiosidade é a seguinte: existe um rumor de que Ed Kemper foi o serial killer que inspirou a criação de Michael Myers, que é o grande vilão da saga de Halloween. Só que o criador da saga disse que não foi bem assim, que foi uma pessoa que ele conheceu, uma instituição psiquiátrica, que fez ele criar Michael Myers. Só que vou alimentar agora as teorias, porque Ed Kemper, quando era jovem, ele ficou internado em uma instituição psiquiátrica. Então, será que de fato não é Ed Kemper, mas o produtor não quis dizer? Fica aí a dúvida. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado, dá muito trabalho fazer esses vídeos, então se você não curtiu, curte ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me diz aí qual é o próximo crime scene que você quer ver. Então é isso, valeu!